Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para falar de Brasileirão, de Libertadores. Era para eu ter gravado ontem, acabei ficando um pouco sem tempo. Então hoje vai ser um daqueles podcasts corrido, né? Muito assunto para pouco tempo. Eu quero começar já para falar de Libertadores, né? Que já aconteceu há um pouquinho mais de tempo, né? Foi no meio da semana passada e ótima para alguns brasileiros que já se classificaram para o Internacional ainda indefinido e para o Tricolor Paulista uma noite melancólica, né? Eliminação pelo depois da derrota para o River Plate, né? Quero começar falando, deixar para falar de São Paulo Internacional mais para o final. Quero começar falando dos que se classificaram, começar pelo grupo A, o grupo do Flamengo. O Flamengo 4-0 para cima do Independiente del Valle, quase, mas quase devolveu o placar do primeiro jogo, né? Aquele que o Independiente goleou o Flamengo por 5-0. E aí o Flamengo quase devolve o mesmo placar, né? Muito interessante que isso aconteceu também com o Grêmio. Jogou contra o Católica e tomou dois, né? Entrou em crise, depois venceu o Internacional e agora devolve o placar de 2-0. Então é interessante, né, essa rodada tanto para o Flamengo quanto para o Grêmio, que o Grêmio, no caso, conseguiu devolver. O Flamengo chegou muito perto mesmo. Um time que, para mim, vem se encontrando e eu acho que vem para ser um daqueles times que vão de fato brigar por todas as competições, né? O Flamengo passou por um momento de baixa, aí teve aquele momento onde vários jogadores se contaminaram com a Covid. Eu acho que os jogadores demoraram a entender o esquema do Domenech, e não só isso, né? Eu acho que o Domenech também ele, ele teve que abrir mão de algumas de suas convicções. Aliás, nem foi ele, né, que teve no comando técnico do Flamengo, foi o Jordi, porque o próprio Domenic Torrent também foi diagnosticado com Covid, então ele não estava no comando técnico, ele não, a gente pode dizer, liderou a equipe nessas duas últimas semanas. Pode ter sido isso? Pode, a gente nunca vai saber, a gente só vai saber quando o, o Torren voltar e a gente ver como é que o Flamengo vai se comportar. A verdade é que o Flamengo vem crescendo de produção, já mostrou isso, né? Jogando contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, com aquele time recheado de reservas, né? Aliás, eu estou falando que quando o Domenic voltar, o Domenic já voltou, né? E no final de semana o Flamengo meteu 3-1 em cima do Atlético Paranaense. Então acho que é uma mescla, né? Do Flamengo. Eu acho que essa questão da própria Covid mexeu com o elenco, né, que vinha passando por acho que por uma falta de uma crise de identidade, a gente pode dizer assim, né, o treinador muda, algumas coisas mudam, alguns demoram a se adaptar, alguns não gostam, e eu acho que essa chegada, essa, esse, a gente pode dizer até uma fatalidade, né, porque pela quantidade de jogadores que se contaminaram por Covid no elenco do Flamengo, é absolutamente lamentável, né, a gente levanta questionamentos de quais os cuidados que o Flamengo está tomando, né? Que esse elenco está tomando para não se contaminar. Aí agora já se contaminou, vai ter menos cuidado ainda. Isso é preocupante, tá? Porque as pessoas acham que se pegar não se contamina mais, né? Isso não é uma certeza, tá? Então, é, já peguei, não vou me contaminar, mas você ainda pode contaminar os outros. Então essa é a minha preocupação, porque se tanta gente se contaminou dessa vez, é, é, será que eles vão ter os mesmos cuidados? Eu imagino que vão ser muito mais descuidados. E tem vários jogadores que não pegaram ainda. Então é preocupante, mas enfim. Né, falei que o Torreno, a gente só ia saber quando ele voltar, se ele voltou, né? Liderou a equipe aí no final de semana. E o Flamengo, mais um placar elástico. Então eu acho que é uma mescla assim, das coisas que aconteceram. Mexe com a cabeça do jogador, o que, que eu estou fazendo, né, cara, é um esporte, é o futebol, é o ganha-pão, e vamos deixar a vaidade de lado e vamos jogar do jeito que esse cara quer, e o Domenic do mesmo jeito, cara, assim, cara, o que aconteceu, aconteceu, a gente usa como reflexão e, cara, não vamos perder tempo com vaidade. Se os jogadores querem jogar de um jeito, a gente faz um bem bolado e é vida que segue. O Flamengo seguiu a vida e para mim hoje, né, junto com o Galo,
é um dos mais fortes favoritos aí sim a disputar o título do Campeonato Brasileiro, e na Libertadores para mim o Flamengo é favorito sim, né? Não adianta que falar, tá jogando favoritismo para colocar pressão, não é isso. Eu acho que o time bom ele tem que aceitar a pressão e tem que jogar bem, que foi o que aconteceu ano passado, né? O Flamengo era o favorito, sabia que era o favorito, jogaram essa pressão para cima do time, o time abraçou essa pressão e jogou ainda mais futebol. Eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. O time ele tem que saber que ele é favorito e ele tem que jogar sabendo que ele é o favorito e jogar com o favoritismo do seu lado, porque isso tem o lado da pressão, putz, a gente é favorito, mas tem o lado de pressionar o adversário também, tá? A gente é favorito, a gente vai jogar e você que se vire, cara, você que se vire para fazer o que você pode, tá? Então, cara, que exibição do Flamengo. Repito, quase devolveu aí o placar do o 5-0 que tomou e mostra que é um dos times que vem em franca ascensão, tá? O Palmeiras é um time que melhorou muito e goleou nessa rodada da Libertadores também, mas o Palmeiras não tem esse perfil goleador, né, de amassar o adversário como tem o Flamengo. Então, eu acho que nesse momento é um dos times que mais me chamam a atenção e para mim um dos mais promissores, tá? E não é querendo jogar pressão, eu acho que a gente tem que falar e quando o time é bom a gente tem que jogar o favoritismo mesmo, porque se o time quer mostrar que é bom mesmo, ele tem que abraçar essa pressão e tem que jogar com ela do seu lado e amassar o adversário. A gente é favorito cara, se você não jogar a bola, você não vai ganhar da gente. É isso que o Flamengo fez no ano passado e é isso que a gente começa a ver de novo nesse Flamengo. Espero eu que, que essa evolução continue, porque é um time que tem um baita de um elenco. Esse elenco do Flamengo é uma coisa absurda, né? A qualidade individual desses jogadores, o que o Arrascaeta fez, né? Quando o time estava desfalcado, é impressionante. Assim, o Arrascaeta carregou esse time, esse meio campo, muita personalidade e, cara, é uma daquelas coisas para a gente aplaudir, tirar o chapéu, porque é um baita de um jogador. Que contratação que fez o Flamengo com esse Arrascaeta, né? Então, impressionante. E repito, eu acho que essa questão de jogadores se contaminarem, eu acho que trouxe uma sensibilidade a mais para os jogadores de, cara, não tem vaidade mais, né? A gente se contaminou, é uma doença que está matando um monte de gente aí e, cara, vamos curtir o momento, a vida é agora e não tem espaço para vaidade, né? Nosso torcedor pede por isso e eu espero que de fato é isso que esteja acontecendo, né? Porque tem elenco para isso. Ah, mas eu não gosto de jogar como o Torren quer. Ah, a gente se acostumou a jogar como o Jorge Jesus quer. Cara, mudou o treinador, tem que ser profissional, tem que entender do lado, obviamente, que do lado do treinador também tem que ter uma compreensão, mas acima de tudo, eu acho que o jogador tem que estar comprometido com a comissão técnica que está agora e fazer o seu melhor. E é isso que a gente vem vendo agora. Demorou um pouco para acontecer, mas agora parece que a coisa começa a entrar em sintonia e tudo que aconteceu serviu sim para mexer com a cabeça do Flamengo como um todo. Não estou aqui só falando de jogador, não, né? De comissão técnica também. Serviu para mexer com a cabeça de todo mundo e agora é um time que vem embalado, né? Tá embalando cada vez mais e tem tudo para ser, voltar a ser, né? Já era, mas com aquele momento de baixa, né? Tomando muitos gols, perdeu um pouco do favoritismo e agora volta a ser, na minha opinião, um dos mais favoritos, sim, a disputar tudo que é torneio esse ano. Isso é indiscutível. Até pelo que a gente viu ano passado e pelo que a gente já começa a ver de novo desse Flamengo, fazer, pô, 4 gols, depois 3 gols em cima do Atlético Paranaense, é muito gol, cara. É um caminhão de gol e isso acho que traz um, um componente a mais aí para a gente colocar sim o Flamengo de volta aí nesse grande favoritismo que já tinha e que passou por um momento de oscilação e agora eu acho que volta a recuperar, que é de ser o favorito, até porque é o atual campeão e eu acho que esse elenco tem personalidade para abraçar esse favoritismo, usar isso ao seu favor, tá? A gente
é o melhor time da América e até a final ninguém tira isso da gente. Então a gente vai jogar com isso embaixo do braço. É isso que eu espero desse time do Flamengo e é isso que eu espero que eles continuem a fazer, porque quem tem a ganhar com isso é só eles, né? Não é mais ninguém, né? Os outros têm que correr atrás, têm que jogar a bola para conseguir correr atrás. E o Flamengo vem esbanjando bom futebol e espero que continue nessa evolução, nesse crescimento, porque eu acho que o futebol brasileiro tem a ganhar com isso. Eu sempre falo aqui no podcast, né, várias e várias vezes. Ah, não é porque o treinador é estrangeiro que eu quero que se dê mal, de forma alguma. Eu acho que os treinadores estrangeiros trazem algo que os treinadores brasileiros podem aproveitar e tem que ser usado, tem que ser usado de forma positiva, porque isso acho que engrandece, né, agrega para o nosso futebol. Então, que rodada, né, o Flamengo classificado, e eu já tinha até falado no podcast anterior da Libertadores, tem tudo, assim, tinha tudo para conseguir essa classificação tranquila e agora já garante aí praticamente, né, praticamente garante a liderança do seu grupo, né? Tem tudo para conseguir terminar essa fase de grupos como o primeiro do grupo A. Tá? Vamos falar do grupo B agora do Palmeiras, que eu já dei uma prévia. O Palmeiras goleou o Bolívar, né? E surpreendente o placar, 5-0. Acho que nem o mais otimista dos palmeirenses, aquele mais fanático, aquele que vê coisa boa em tudo, eu acho que nem esse cara pôde imaginar que o Palmeiras ia meter um 5-0 para cima do Bolívar. Jogava em casa, era o grande favorito, já tinha vencido o Bolívar fora de casa na altitude, então vinha assim com muita moral, mas 5-0, cara, assim, um Palmeiras, que a gente pegar um histórico aí bem recente de empatar muito, fazer um gol e recuar, sofrer, tomar um empate no final, 5-0 é algo absolutamente inacreditável e aconteceu. O Palmeiras fez por merecer, carregado aí talvez principalmente pelo Wesley, né? Cara, que personalidade desse garoto para movimentar, a gente pode dizer assim. Óbvio que não foi só ele, mas para movimentar as correntes aí do ataque do Palmeiras, né? Porque ele foi um dos grandes destaques da partida, muito elogiado, participou aí, fez o seu gol, participou de outro gol, então acho que esse Palmeiras como um todo está de parabéns pela atuação que teve. Claro que fez os 5 gols, aí diminuiu um pouco, né? Aí toma alguns sufocos. Esse é o Palmeiras, né? Assim, o torcedor que queria ver o Palmeiras jogar que nem o Atlético do Sampaoli, isso não vai acontecer, né? Não sei nem se vai acontecer. Tá, fez os 5 gols, claro, amassou, aproveitou a boa fase, mas depois tira o pé, né? Assim, é o estilo Luxemburgo. A fase estava boa, o momento do jogo era bom, os jogadores estavam empolgados, as coisas estavam acontecendo, o Palmeiras fez 5 gols. Eu não acho que o torcedor pode usar esse jogo como parâmetro, tá? Porque o estilo do Palmeiras é outro. O estilo de Palmeiras é fazer um gol e aí sim ser um pouco mais conservador, e a gente já voltou a ver isso no Campeonato Brasileiro. Então, essa fase goleadora, se é que vai acontecer, não é esse momento, tá? Repito, aconteceu nessa partida porque o Bolívar também é um adversário extremamente fraco, mas o Palmeiras estava embalado, os jogadores estavam se sentindo bem, o momento do jogo era bom, os lances iam acontecendo com naturalidade e os 5 gols saíram, mas a partir do momento em que o time baixou um pouco a adrenalina e o Bolívar voltou não digo acreditar mais no jogo, mas o Bolívar voltou a endurecer o jogo, né, para não tomar uma goleada histórica. Aí sim as coisas foram se equalizando e o Palmeiras voltou a ser aquele velho Palmeiras que a gente tá vendo nas últimas partidas, não só nas últimas partidas, mas talvez desde o começo do ano, né? Então, acho que é o grande destaque, né, dessa rodada da Libertadores é o Palmeiras pela goleada, repito, é um adversário fraco, mas daí a meter 5 gols não é coisa fácil. Por mais fraco que seja o adversário, você precisa ter personalidade para ir lá e continuar fazendo gols, e foi isso que o Palmeiras fez, né? Destaque para o gol do Rony, sai zica, né? O Rony vinha sendo muito criticado pela torcida, o gol do Rony não acontecia de jeito nenhum,
O cara até estava com tanta ansiedade que ele vinha fazendo cagada em alguns jogos, né? Era tanto desespero para fazer o gol que cometia algumas gafes. E dessa vez o gol saiu, teve tranquilidade para cabecear e fez, e fechou a fatura aí para o Palmeiras, 5-0. É uma grande atuação, acho que é uma grande exibição do Palmeiras, repito, acho que para o torcedor, eu acho que tem que acreditar no Luxemburgo. Eu já falei, o perfil do Luxemburgo, e o torcedor vai tem que se acostumar, esse, tá? De ser um treinador, de ter um time um pouco mais conservador, de fazer um gol e se retrancar e sofrer um pouco. Esse é o perfil do Palmeiras, do Luxemburgo. E é um time que tem muita frieza. Eu acho que assim, a maturidade que esse time alcançou com o Luxemburgo, assim, é algo que o torcedor palmeirense tem que, eu acho que tem que acreditar e tem que sonhar sim, né? Porque, por mais que não jogue como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, cara, assim, é um perfil que quando a água começa a subir, o time reage, né? Na marra, mas o time reage. Então, eu acho que era isso que faltava muito ao Palmeiras, já falei várias vezes aqui, e o Luxemburgo trouxe isso ao Palmeiras, e o Palmeiras já se classifica e tem tudo, assim como eu já falei do Flamengo, o Palmeiras tem tudo para terminar, fechar essa fase de grupos como o primeiro do seu grupo e, por que não, o melhor dos brasileiros nessa fase de grupos da Libertadores, tá? Segue muito bem, tá? Tem 13 pontos, segue empatado com o Santos, né? O Santos é o outro brasileiro aí que tem a melhor pontuação, né? Os melhores, né? Os melhores da Libertadores. Então, 13 pontos é possível, tanto para o Palmeiras quanto para o Santos, terminar aí sim como as melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores. O que isso tem de vantagem? Jogar em casa o jogo da volta. Agora, sem torcida, talvez o Palmeiras seja até bom, né? Porque o Palmeiras jogando com o torcedor do lado, assim, em pegar um histórico bem recente, tem sido triste para o torcedor palmeirense. E sem a torcida, talvez não tenha aqueles corneteiros, o time joga mais tranquilo, pode ser um fator positivo, tá? Terminar como uma das melhores campanhas, fazer o jogo de volta em casa, né? Até porque o gramado é diferente, conhece a sua arena, não precisa viajar tão longe, não tem o desgaste da viagem, então pode ser um fator sim muito importante, tá? Para o Palmeiras terminar aí como o melhor, ou junto com o Santos dividir aí a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Tá? O grupo C, o Atlético Paranaense se classificou também. O Atlético empatou com o Jorge Wilstermann, tentou, né, encontrou uma defesa extremamente sólida, né, dominou praticamente o jogo todo, mas o gol não saiu. Mas mesmo assim, mesmo com o empate, o Atlético Mineiro não, perdão, o Atlético Paranaense consegue a sua classificação, é o líder do seu grupo e também tem tudo para terminar como na fase de grupos, terminar como líder do seu grupo, porque o Atlético é o melhor time do grupo. Isso é indiscutível. É um time que com Dorival passou por maus bocados, a gente pode dizer assim, não rendeu como o torcedor esperava, como os críticos esperavam, né? Até eu achava que o Dorival ia fazer esse time jogar muita bola, não aconteceu. O Dorival saiu e o Eduardo Barros, né, vem fazendo um trabalho excelente, tá? Então é outro destaque aí dos brasileiros, entre os brasileiros na Libertadores. Grupo D eu vou pular o São Paulo agora. Grupo E, falar de Grêmio, né, que eu já falei rapidinho, 2-0 para cima da Universidade Católica, que tinha perdido, né, há 2 rodadas atrás tinha perdido por 2-0, e aí tinha entrado numa mini crise, né, o pessoal, o torcedor gremista pedindo a saída do Renato Portaluppi, aí o cara vence, aí você vê como é que é a fase, né, como é que é o futebol, né, esse tal do futebol, aí o cara vence o Internacional, o time vence o Internacional, vence o Grenal, na Libertadores, primeiro Grenal da Libertadores, o Grêmio vai lá, vence com o gol do PP, e aí a coisa começa a caminhar, né? E nesse jogo contra a Universidade Católica, devolve o placar de 2-0, e com o empate do Internacional, o Grêmio se classifica já para a fase de mata-mata, né? O Internacional classificou o Grêmio, né, para a fase de mata-mata, o Grêmio que, para mim, tem tudo também para terminar como o líder do seu grupo. O Internacional pode pleitear essa vaga ainda, mas acho que o Grêmio tem, até pela retomada, né, da confiança, pela,
por essa fase que vive o PP, acho que o Grêmio tem tudo para terminar como o líder do grupo E. O Internacional também já falo dele, né? Agora falar de Santos, né, que é outro que já garantiu essa classificação, 3-2 para cima do Olímpia, né? O Santos do, do Cuca vem jogando um futebol dos mais atraentes, a gente pode dizer assim, né? O Santos sai na frente, toma a virada do Olímpia e depois consegue buscar forças, né, para revirar a partida, né? Gol do Marinho, do Carlos Sanches, do Caio Jorge. Então o Santos é um destaque, para mim, é um dos destaques sim dessa temporada, porque é um daqueles times que quando o São Paulo ele saiu, muita gente falou, agora já São Paulo ele saiu, o Santos, a gente vai ver a real limitação do Santos, do elenco do Santos, e não é isso que a gente vem vendo. O Cuca cobrou reforços, né, isso publicamente, né, cobrou reforço, precisa de reforço, porque ele fala assim, o time está vivendo um bom momento agora, mas eu estou pensando no futuro, é minha obrigação, é minha responsabilidade, eu preciso pensar no futuro, não dá para ficar jogando sempre com os mesmos jogadores, porque os caras vão cansar, um ou outro pode tomar uma suspensão por questão de cartão, pode ter lesão, então preciso pensar no futuro do Santos, e ele cobrou, e está certo de cobrar, o Santos precisa de reforço, mas a gente sabe que isso não vai acontecer tão cedo, e o Santos vem sendo aí uma das gratas surpresas dessa temporada, para mim, tá? Depois do Atlético Mineiro, o Flamengo vem recuperando, mas eu coloco o Santos até à frente do Flamengo em questão de futebol, né? De futebol bonito, a gente pode dizer assim. Que momento que vive o Santos, o Cuca recuperou totalmente a confiança desse time e o Marinho tá deitando, né? Impressionante a fase que vive o Marinho, um cara que tá sim chamando a responsabilidade, e eu acho que isso que é legal, isso que eu gosto de ver num jogador. O cara sabe do seu protagonismo e ele chama essa responsabilidade. É o que eu falei do Arrascaeta no Flamengo, é o Marinho no Santos, cara. Assim, ele sabe do seu papel dentro do time, ele sabe que ele é uma referência e ele abraça essa responsabilidade. Ele abraça de corpo e alma e faz um partidaço atrás do outro. E é o cara do momento do Santos, eu acho que tem que ser elogiado sim. É o Santos que vai passar agora por alguns desfalques, né, por conta das eliminatórias, né, o Soteldo, por exemplo, saiu para servir a sua seleção, então vai passar por uma situação onde o elenco vai ficar um pouco desfalcado e até por isso que o Cuca cobra, né, tem eliminatórias da Copa do Mundo, alguns jogadores vão ter que servir suas seleções, alguns jogadores vão cansar, alguns jogadores podem ficar doentes, né, a Covid está aí ainda, a gente viu o que aconteceu com o Flamengo, pode acontecer também, por mais que se cuide, isso é passível de acontecer. Então, a cobrança ela é justa, é muito justa a cobrança do Cuca e o Santos, uma excelente exibição, né, um jogo dificílimo, né, porque jogando fora de casa, você sai na frente, está uma virada, o adversário cheio de confiança e você ter a maturidade de buscar essa virada de novo, é assim, é algo que a gente tem que ressaltar e é algo para colocar sim o Santos num patamar alto assim nessa Libertadores, né, entre os times da Libertadores. Mostra que é um time que está muito forte mentalmente, muito sólido, né, na sua atuação e cara, e atuação de absolutamente, né, altíssimo nível, né, desse time do Santos. Então, falei do Palmeiras, o Santos também tem totais condições, tá, de terminar essa fase de grupos como a melhor campanha da Libertadores, tá? E não seria nenhum absurdo se terminasse com a melhor campanha, tá? Até à frente do Palmeiras, porque é um time que está fazendo por merecer, é um time que jogo após jogo a gente vê muita entrega e não só isso, né? Não é só entrega, raça, né? A gente não é questão de você ver um futebol feio, mas os jogadores se entregando de corpo e alma. Não é isso, é jogadores se entregando e o time jogando muita bola. Eu acho que é uma combinação de fatores que coloca o Santos hoje, para mim, tá? Minha opinião pessoal, como um dos melhores times aí do futebol, melhores exibições, né? De questão de novo, de futebol bonito. Eu coloco o Santos aí logo atrás do Atlético Mineiro e nem tanto atrás, assim, bem seguindo bem na cola do Atlético Mineiro, porque o Atlético está fazendo um caminhão de gols, só por isso que eu coloco o Atlético à frente, né? E é o líder do Campeonato Brasileiro, mas
o Santos não perde por muito não. Grandes exibições e tem que tirar o chapéu, cara, porque repito, né, depois da saída do Sampaoli, muita gente achou que o Santos ia cair muito de produção. A gente vai ver agora que o Sampaoli era o cara que fazia esse time funcionar e não é bem isso, tá? Mas com o Gesualdo já não funcionou também. Não funcionou tão bem, mas com o Cuca tá virando. Então, assim, não é só a questão de treinador. Lógico que tem um grande treinador, mas esse elenco tem muita qualidade. E foi muito menosprezado por muita gente, e até por isso eu acho que eles se entregam de corpo e alma, assim, né? A gente vê muita entrega nas partidas, porque muita gente colocou em dúvida, né, a qualidade desses jogadores. E eles estão aí mostrando que tem muita qualidade, que tem qualidade de sobra, e o Santos é um time que a gente está acostumado a ver muito bom em revelar jogadores. Eu acho que esse é o caminho que o Cuca vai ter que tomar. A cobrança por reforços ela é legítima, mas a gente sabe que não vai acontecer. O Santos vive uma crise política, tá? E não é de hoje. A situação política do Santos assim, dos últimos anos é muito delicada. E o Cuca sabia disso antes de ir para lá. Então, assim, cobrar é legítimo, mas não adianta usar isso como desculpa depois para o Santos não mostrar um bom futebol. Ele sabia disso antes de ir para lá. Ele vem acompanhando o futebol, ele sabe que isso é um problema, sabe que o São Paulo ele teve problema com isso e assim vai ter que saber lidar com as adversidades e encontrar na base uma solução, porque o Palmeiras aí, jogadores da base estão, cara, assim, estão deitando, né? Estão fazendo grandes apresentações, né? E o Palmeiras eu acho que só chegou, só está na situação que está hoje, graças aos jogadores da base, porque os jogadores consagrados que estão lá, né, que chegaram a peso de ouro, não vem dando resposta, né? Assim, vem passando por um momento de baixa, não sei se não se adequou ao esquema dos treinadores, eu não sei se está tranquilo, né? O ambiente é bom, todo mundo recebe em dia, então, assim, tô tranquilo, vou seguir na minha vida, vou fazendo o que eu posso agora, não tenho tanta motivação para jogar. Acho que o Palmeiras encontrou na base uma solução para os seus problemas, né? O São Paulo viveu aí há poucas semanas um bom momento, agora vive por um momento ruim, mas passou por um bom momento também muito por conta, né, de alguns jogadores da base. Eu acho que o Santos vai ter que e o Santos não, pô, é uma unanimidade, né? Um time que sabe revelar grandes jogadores e eu acho que o Cuca vai ter que buscar na sua base alguma forma de suprir as necessidades do time, porque reforços mesmo, eu acho que não vai acontecer e até pela questão política que vive o Santos, no curto prazo, esquece, né? Isso não vai acontecer e o Cuca pode reclamar o que for, mas não vai adiantar, né? A cobrança eu acho que ela tem que ser ela tem que acontecer para a imprensa, para todo mundo ver que estou fazendo o meu melhor e que a diretoria não está fazendo a parte dela. Agora, ele tem que continuar fazendo o trabalho dele, ele tem que já saber, ter a ciência de que a solução não está no reforço, a solução está na base. E eu espero que ele olhe para a base, né, que ele trabalhe da melhor maneira que possível, né, que ele pode encontrar lá para revelar aí alguns bons jogadores para ajudar esse time do Santos a continuar sendo uma das grandes referências dessa temporada, tá? Falar agora de Internacional, o Colorado, né, sofreu, jogou contra o América de Cali fora de casa, teve um jogador expulso, né, difícil a vida do torcedor colorado, ficou na bronca aí, né? Teve o Leandro Fernandes expulso, uma cotovelada ali na frente do juiz, né? Irresponsável, né? Totalmente irresponsável. O Inter ficou com um a menos, jogou na raça, quase tomou um gol, a bola bateu na trave e sofreu, cara. Assim, teve que sofrer para arrancar esse empate, empate que foi de certa forma melancólica por dois motivos. Né? Primeiro, porque o torcedor colorado imaginava já uma classificação nesse momento. E segundo, porque o empate classificou o Grêmio. Então, o Internacional vem passando por eu acho que por eu não digo uma crise de identidade, mas vive um bom momento. Eu acho que são ondas, né? Eu acho que a gente começa a ver que
o time do Internacional tem as limitações, e o que a gente está vendo é o time que é como o Internacional joga de fato, né? A forma que a gente que aquele Internacional que chegou ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro, aquilo foi de momento, foi esporádico, porque outros times estavam recuperando a forma física, a forma técnica, e agora que todo mundo começa a nivelar, acho que a gente começa a ver a real face, aí, a real cara desse time do Internacional, que é essa, né? Um time que sofre muito para criar jogadas, tem no Thiago Galhardo seu principal arma ofensiva, que fez um caminhão de gols aí, mas agora já começa a ter uma certa dificuldade, não só porque não é um centroavante como o Paulo Guerreiro, mas também porque a bola não chega, né? É difícil, assim, o Internacional tem um perfil mais defensivo, que a gente se acostumou a ver aí nas últimas temporadas, um time muito mais defensivo, muito mais sólido defensivamente, e um time que ofensivamente não, a produção era, assim, de certa forma escassa, né? Então, acho que essa é a cara também do próprio Eduardo Cudê. A gente não vê um time super goleador, não é um perfil semelhante, por exemplo, com o do Sampaoli, e eu acho que o que o Eduardo Cudê tem que trazer para esse time é mais raça, é mais coração, é mais entrega. A gente viu um pouco disso nessa partida, até por jogar com um jogador a menos boa parte da partida. Então isso é Libertadores. Ele é um cara que eu acho que se tem algo positivo que ele pode trazer para o Internacional, é o que eu falei do Luxemburgo para o Palmeiras. Assim, Palmeiras, lógico, eu acho é um time que não é um primor ofensivamente, e até por isso a torcida questiona muito, mas é um time que mentalmente ele é muito forte, né? Se tem uma coisa que o, o, o Eduardo Cudê pode fazer é trazer essa confiança pro time do Internacional, que sofreu sim, tá? Um baque mental aí depois de perder para o Grêmio na Libertadores e ainda não se recuperou totalmente, né? Precisa recuperar sua confiança, porque não é um time que vai jogar um futebol como o Flamengo, como o Santos, assim como o Palmeiras, tá? Não adianta o torcedor se iludir. O Palmeiras tem elenco para isso? Tem, mas não adianta o torcedor se iludir. O perfil do treinador é esse. E para o Internacional a mesma coisa. Assim, o torcedor não adianta se iludir. Ah, o time chegou a liderar o Campeonato Brasileiro e tal, mas o perfil do time não é esse. Tá? O perfil do Eduardo Cudê também não é esse. Então, acho que o torcedor colorado vai ter que ter essa paciência, assim como outros torcedores vão ter que ter, porque um time jogando para frente, sufocando o adversário, isso é só o São Paulo que faz, o Santos faz um pouco, o, o Flamengo faz isso também, mas fora esses, cara, é muito difícil você ter um time que faz o gol, que pressiona o adversário o tempo todo, que faz o gol e continua empurrando o adversário para o seu campo de defesa. Isso não tem, cara. Assim, são poucos times que fazem isso e o Internacional, para mim, tem totais condições de se classificar, mas eu repito, precisa recuperar a confiança. A derrota pro Grêmio, para mim, foi um baque muito forte, tá? Para esse time do Internacional. Sentiu muito a derrota jogando em casa. Primeiro Grenal da Libertadores, derrota. Não foi nem empate, foi derrota. Encarando um Grêmio que vivia por uma crise, né? Torcedor pedindo a saída do Renato, é, é, situação delicada no Campeonato Brasileiro, empatando muito, de repente perde, e aí a confiança vai lá no ralo. Então o Eduardo Cudê precisa recuperar rapidamente a confiança dos jogadores, né? Ele tem capacidade para isso porque o Internacional liderou o Campeonato Brasileiro e jogando muita bola. Então, assim, ele tem condição de fazer isso e ele precisa fazer isso o mais rápido possível. Porque, para mim, até pelo, até pelo clássico que a gente viu no Campeonato Brasileiro no final de semana, o próprio Eduardo Cudê também estava sentindo muito. Assim, ele está sentindo muito essa pressão de não conseguir vencer o Grêmio, e isso está mexendo com ele mesmo. Então ele precisa esquecer esse clássico que aconteceu. Eu acho que esquece, cara, assim, o torcedor cobra isso, claro, a diretoria cobra isso, claro, mas assim, a fase, pô, não tá acontecendo. Infelizmente, é questão de muito. O Renato Portaluppi falou isso, o Renato Gaúcho falou isso, cara. Assim, no passado
eles cansaram de ganhar da gente também e são fases, assim, uma hora eles vão ganhar. Então, o próprio Renato Portaluppi falou isso. Então, assim, é isso que o time do Internacional tem que entender. É uma fase, cara, assim, não tá acontecendo, o torcedor vai desculpar a gente, mas a gente vai seguir com a vida e vai seguir fazendo o nosso. Não é porque perdeu uma partida que, pô, a confiança vai lá embaixo e o time começa a jogar mal, né? Já vinha jogando, perdendo rendimento, claro, nas últimas rodadas, mas eu acho que essa derrota mexeu muito e o Eduardo Cudê tem que recuperar rapidamente a confiança desses jogadores para o Internacional voltar assim aí com força máxima para buscar essa classificação que é difícil, é fora de casa, o Grêmio perdeu lá, então é, é, é um, é um ponto a mais de atenção, tem totais condições de se classificar, repito, tem condição de sobra, né, para se classificar para cima da Universidade Católica. Agora, precisa mostrar serviço, precisa recuperar confiança, porque o que a gente vem vendo nas últimas partidas do Internacional, um time com um pouco de pecando por falta de confiança, tá? Vamos seguir aqui, cara. Falei que ia ser um podcast para falar de Brasileirão. Não sei nem se eu vou conseguir falar de Brasileirão. Vou ter que passar rapidinho porque a Libertadores tá empolgando, né? Tá bom de falar de Libertadores, né? Vamos fechar só falar de São Paulo. O São Paulo foi eliminado, né? Precisava vencer o River Plate, perdeu por 2-1, tá? Dois gols do Julian Álvares e o Diego minimizou, né? O River saiu na frente, o Thiago não, o Diego empatou para o São Paulo e aí o River faz mais um. E aí joga um balde de água fria nesse time do São Paulo, muita cobrança em relação ao condicionamento físico, né? O São Paulo está jogando há muito mais tempo que o River, por exemplo. O River não está nem jogando no seu estádio, né? Está jogando no estádio do Independente, se eu não me engano. É Independente. Eu peço perdão aqui que eu não sei de fato qual é o estádio, mas não é a casa do River, né? Então, até falei, acho que em algum podcast que o River jogava em casa. Não é de fato a sua casa. Casa, no caso, jogando na Argentina, mas não na sua casa, não no seu estádio de fato. Então, assim, existe essa cobrança, porque o River voltou a jogar a bola recentemente e o time jogando, cara, assim, parece que eles estão jogando há 2 anos juntos, assim. É impressionante a diferença que se tem pro time do River pro time do São Paulo. É melancólico essa derrota, essa eliminação, tá? São Paulo não podia ter perdido de forma alguma, mas de forma alguma mesmo, São Paulo podia ter perdido para o Binacional, tá? Primeira rodada, perdeu para o Binacional fora de casa e assim, o Binacional é saco de pancada desse grupo, cara, assim, não tem o que falar, assim, todo respeito, né, para quem torce pro Binacional, pro time do Binacional, mas é o saco de pancada do grupo, assim, o River meteu 8-0 para cima do Binacional no primeiro jogo, depois jogando fora de casa, o River meteu 6-0 para cima do Binacional. Então, aí a LDU vai jogando em casa, meteu 4-0 para cima do Binacional. Então, era uma partida que o São Paulo não tinha perdido, não podia perder, né? Não podia perder de forma alguma, no mínimo, sim, um empate e ainda assim ia ser horrível, mas a derrota custou caro e aí ter que buscar uma vitória para cima do River, tá? Cara, se não tivesse tido a parada da pandemia já ia ser difícil, tá? E mesmo com essa parada ficou complicado, porque o São Paulo aí joga em casa contra o River e empata, aí complica ainda mais a vida. Então, cara, é melancólico pro torcedor. Eu falei, o torcedor são paulino vive um mix de emoção, né? Quando acha que o time não vai engrenar, o time estaciona. E aí quando o torcedor desencana, o time começa a arrancar de novo. E aí o torcedor empolga e depois tem que perder a empolgação de novo, porque o time estaciona de novo. É emocionalmente desgastante para o torcedor são paulino. É eliminado, eu acho que a eliminação veio por conta de, repito, a derrota para o Binacional e o empate com o River em casa. São duas derrotas, são duas partidas em que, pelo menos contra o Binacional, precisava ter ganhado um ponto e jogando contra o River em casa era obrigação vencer. Ou vencer o Binacional fora de casa e aí o empate com o River Plate, mas custou caro. Assim, essa derrota para o Binacional, repito, todo respeito ao Binacional, mas é o saco de pancada da chave, cara. Assim, o São Paulo não podia ter perdido, perdeu e aí agora é, é,
custou muito caro nessa derrota para o Binacional e o São Paulo já tinha uma tarefa difícil, mesmo que vencesse o River fora de casa, já tinha uma tarefa muito difícil. E aí, perdendo a partida, agora fecha a conta e o São Paulo agora tem que de repente sonhar com a Sul-Americana. Eu não sei, né, o foco da diretoria do São Paulo agora, nem o que o torcedor São Paulino quer, o torcedor São Paulino quer, se quer novo treinador, enfim. Eu não sou muito a favor de defender a saída de treinador ou outro, tá? Assim, a ficar falando, o treinador tem que sair. Eu acho que o treinador tem que ter sequência. Mas, na minha opinião, acho que o Fernando Diniz já teve a chance dele no São Paulo e não está conseguindo fazer o São Paulo render, infelizmente. Sim. Eu quando o Fernando Diniz foi para o São Paulo, achei que ia ser um cara em que ia fazer o São Paulo jogar para frente. Aconteceu, eventualmente, em alguns momentos, mas depois o time estaciona, né? É o que eu falei, não é culpa do Diniz. É uma fase do São Paulo, cara. Eu não sei o que está acontecendo. A gente não sabe se é problema de diretoria, enfim, se o elenco perde empolgação. Isso não é da era Fernando Diniz. Isso já acontece no São Paulo há tempos, há anos. Os últimos treinadores viveram isso também. Pega o próprio Diego Aguirre, aí, um cara que empolgou demais e de repente o time começou a perder rendimento e o São Paulo mandou o cara embora, assim, faltando poucas rodadas para o campeonato acabar. O cara que fez o São Paulo jogar um baita futebol legal e de repente ele é mandado embora por um racha no elenco, né? Por perder o elenco, né? Eu lembro até da rixa que teve com o Nenê. Então, assim, a diretoria escolhe o que faz, né? Era um bom treinador, eu acho que tinha que estar no São Paulo até hoje, mas enfim, não está mais. Eu acho que o Fernando Diniz teve a chance dele, não está conseguindo render, então, já que foi eliminado da Libertadores, já o momento no Campeonato Brasileiro também, São Paulo está ali no topo da tabela. Eu acho que cabe o momento agora para buscar uma alternativa. Agora, que alternativa que tem? Eu não sei também. Assim, se o São Paulo quiser é, é, buscar outro treinador, quem que tá aí para né, para entrar no lugar do Fernando Diniz? Né, um cara com qualidade também. Não tem, velho. Assim, sendo bem sincero, não tem. Então, Dorival Júnior. Dorival Júnior era um bom treinador, mas não conseguiu fazer um bom trabalho no Atlético Paranaense. Então, vai trazer um cara que foi demitido recentemente, né? Então, que também já treinou o São Paulo e não teve sequência no São Paulo. Recentemente, isso também. Então, assim, vai ser um dilema que essa diretoria do São Paulo vai ter que lidar e mandando o Fernando Diniz embora é outra lambança, né? De fato, porque, mas você está falando que tem que trocar o treinador. Não estou falando que tem que trocar o treinador, estou falando que o Fernando Diniz teve a chance dele. Se tem um momento para o São Paulo trocar de treinador, tem que ser agora, porque vai começar aí a Copa do Brasil, né? O São Paulo vai entrar agora na Copa do Brasil e aí e com a saída da Libertadores também agora entra na Sul-Americana. Então são duas competições que ainda não começaram para o São Paulo e que a partir do momento em que começar, o São Paulo vai ter que saber lidar com isso. Então, assim, trocar de comando técnico agora, trocar de treinador com as competições andando, aí eu acho que é um baita de um prejuízo e é uma baita falta de responsabilidade. Então, espero que é, é, se vai bancar o Fernando Diniz, banque o Fernando Diniz, dê tempo para o cara trabalhar, mas já teve muito tempo. Enfim, eu acho que ele é um treinador que ele é da nova geração, eu acho que ele é aberto a novas ideias e eu acho que ele pode evoluir sim com o São Paulo, por que não? Até porque não, eu vejo que não tem alternativa. Rogério Ceni. Rogério Ceni fizeram uma baita de uma sacanagem com ele e ele não vai voltar para o São Paulo com essa diretoria. Tá? Para o torcedor que quer, é um cara identificado, eu acho que ia ser legal, mas ele não volta para o São Paulo com essa diretoria que está aí hoje, porque fizeram uma sacanagem com ele. Tá? Assim, a sequência que tem, a confiança que tem o Fernando Diniz hoje, que teve, né, dessa diretoria, não deram o mínimo de respaldo para o Rogério Ceni, né, sendo bem sincero. Então eu acredito que ele não vai cometer essa gafe de ir para o São Paulo com essa diretoria. Trocando a diretoria, quem sabe, né? Mas nesse momento eu acho que é totalmente inviável o Rogério Ceni no Morumbi, tá certo? Falar rapidinho agora de Brasileirão, tá? Já me estendi demais, ficando quase sem voz aqui, ficando cansativo. Só para fechar, falar de
Campeonato Brasileiro, né? Segue o líder, né? Segue o líder, segue valendo para o Atlético Mineiro. Mais uma vitória do Atlético, tá? 4-1 para cima do Vasco. Partida que o Vasco saiu na frente com um golaço, né? Um golaço de bicicleta do Benítez. Parecia que ia ser uma partida difícil para o Atlético, mas não foi, né? O Atlético soube lidar com, com essa derrota, começando atrás, né? Perdendo o jogo, soube lidar muito bem com isso. E é o time com cara do São Paulo. Vai para cima, pressiona o adversário, faz um gol, continua pressionando e o resultado está aí. 4-1 e o topo da tabela, muito mais do que merecida. É o time que faz por merecer, é o perfil do São Paulo de sempre, mas sempre buscar o ataque. É um time que não tem nenhum empate na competição, ou seja, para o Atlético é tudo ou nada. É vencer ou perder, mas a gente vai jogar para ganhar sempre. E aí tá o resultado: 9 vitórias, 27 pontos, líder isolado, 4 a mais que o 4 a mais não, 5, né? O Internacional tem 22 pontos. O Internacional segue sendo o vice-líder, empatou com o Grêmio, é o que eu falei, aí teve mais um Grenal pela frente e não conseguiu vencer, saiu perdendo. E no final do jogo o Thiago Galhardo conseguiu fazer um gol de pênalti, né? Foi chorado, quase perdeu mais um clássico e é mais uma partida que o Internacional não consegue vencer. É por isso que eu falo, abala a confiança, né? O Eduardo Cudê indignado, né, na beira do gramado. Por isso que eu falei, você via na cara dele a frustração. E ele tem que esquecer isso, ele tem que deixar isso de lado, é uma fase. E eu repito, o Renato Gaúcho falou isso, cara, é uma fase isso. Os caras estão perdendo, os caras não estão conseguindo ganhar. No passado o Grêmio cansou de perder deles também, é uma fase, isso uma hora vai passar. Então acho que é isso que o time do Internacional tem que ter na cabeça, de que é uma fase ruim jogando contra o Grêmio, é lamentável, mas acontece. O Palmeiras viveu isso recentemente jogando contra o Corinthians e virou a chave. Então tem que dar tempo ao tempo e fazer seguir no trabalho com firmeza, porque ainda é o vice-líder, né? O momento não é bom, os resultados também não são legais, já vem um tempo aí sem vencer, então tem que recuperar a confiança rápido e voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o terceiro colocado, venceu o Ceará 2-1, faz um gol, uma jogada do Wesley, né, grande destaque do Palmeiras. Aí a bola cai no colo do Rafael Veiga, ele empurra para o gol. O Ceará consegue o empate naquelas falhas de defesa do Palmeiras, que eu já estou cansado de falar aqui. O Palmeiras, em todas as partidas que a gente viu recentemente, né, sempre tem um apagão em algum momento da partida. E em grande parte dos jogos o adversário sabe se aproveitar disso. O Ceará soube se aproveitar, o Bolívar na Libertadores não soube aproveitar, porém de lógico já estava tomando uma goleada, mas não soube aproveitar. E o Palmeiras consegue aí no finalzinho do jogo um gol com o William Bigode para conseguir sair com a vitória dessa partida, empatado, né, com o Internacional com 22 pontos, o Palmeiras o terceiro colocado, né? O Flamengo é o quarto colocado, já falei, venceu por 3-1 o Atlético Paranaense. Olho no Flamengo, tá? Para mim é um dos times para a gente ficar de olho agora, nesse momento, tá? Porque vem crescendo de produção e é o que eu falei. Acho que a questão do coronavírus mexeu muito com esse elenco e é um time que vai voltar. Os jogadores vão voltando. Eu acho que voltam muito fortes mentalmente focado em fazer um bom trabalho, né? O quinto colocado é o Sport, né? O Sport venceu o Bahia por 2-1. O Bahia jogando como mandante, né? Que coisa, né? Que momento também do Sport e do Bahia. O Bahia trouxe o Mano Menezes, não consegue reencontrar o caminho para o bom futebol, já é 5 derrotas, né? Assim, impressionante o momento que vive o Bahia. E o Sport, a gente tem que ressaltar a campanha que é um campeonato onde tanta gente, os times vêm empatando tanto, você vencer 3 seguidas, aí se já te coloca no topo da tabela. O Sport está lá na frente do Santos, empatado em pontuação também. O Santos é o sexto colocado, né? Venceu o Goiás 3-2, né? Partida que o Goiás chegou até a empatar no finalzinho, mas o He-Man, né? O Rafael Moura estava impedido e aí o gol foi invalidado, né? Foi sofrido para o Santos esse jogo aí, mas conseguiu sair com a vitória, né? Segue empatado aí com o Sport com 20 pontos e o São Paulo também empatado 20 pontos, mas caiu por critérios de desempate, é o sétimo colocado, empatou com o Curitiba. Partida difícil, chorado. Acho que a melhor coisa da partida foi o gol do Curitiba.
um golaço, né, um golaço do Robson de falta na caixa, sem chance para o Thiago Volpe, e o São Paulo consegue empatar com um gol do Reinaldo, né? A atuação do São Paulo difícil, deixando muito a desejar. E com isso eu fecho aí esses primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, só para fechar a tabela. Fluminense, o oitavo colocado, Vasco, nono, Fortaleza, o décimo, Atlético Goianiense, décimo primeiro, Atlético Paranaense, que eu falei, perdeu do Flamengo, é o décimo segundo, o Ceará, décimo terceiro, né, comentei que perdeu do Palmeiras, o décimo quarto, o Corinthians, difícil o futebol do Corinthians, hein, situação para o torcedor corintiano, dramática, hein? Quase dramática, praticamente dramática, né? Empatou com o Bragantino, uma partida horrível, assim, uma das piores partidas talvez do Corinthians na temporada, né? O Grêmio é o 15º, também difícil a vida do Grêmio, hein, no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores está muito bem e no Campeonato Brasileiro está difícil. 16º Bahia, falei também difícil a situação para o torcedor do Bahia, hein? 17º o Curitiba abre o Z4, 18º o Bragantino, o vice-lanterna o Botafogo e fechando aí a tabela o Goiás, o lanterna do campeonato, tá certo? Vou encerrando por aqui hoje, galera. Queria ter dado mais destaque para o Campeonato Brasileiro, mas não dei, me empolguei com o Libertadores, faz parte. Vamos acompanhar aí esse essa semana, o futebol durante a semana. Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo. Deixo já, como sempre faço, o meu convite aberto, né? Que já que eu falo de outra competição, do seu time de coração, deixa o seu comentário, né? Só não é querendo tirar sarro nem nada, mas só para comentar de Cruzeiro rapidamente. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento da Série B, tá difícil a situação do Cruzeiro. Parecia que embalar, né, tinha vencido 3-1 a Ponte, 3-1 não, 3-0 a Ponte Preta, e aí parecia que embalar pegou o Cuiabá, o líder do campeonato, perdeu por 1-0, e aí entrou na zona do rebaixamento, ficou na zona do rebaixamento da Série B. Difícil, né, a situação muito delicada do Cruzeiro, pagando o preço aí pelos erros que cometeu ao longo de vários anos de gestão, né, colhe naturalmente os frutos que plantou. Então, deixo o meu convite aberto. Quiser que eu dou um destaque para o seu time de coração, que não está na Série A, quiser que eu falo de Copa do Brasil, que eu também não estou dando muito destaque, né? Teve o sorteio da Copa do Brasil já, então deixo o meu convite aberto. Vou me despedindo aqui hoje. Desejo a todos uma ótima semana, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!